Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 3 a seguir, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7. E eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Quantos aqui viram a mensagem no grupo da igreja, do culto? Só esses, irmãos? Olha só. Quantos leram a mensagem toda lá? Olha, os irmãos estão sendo fiéis, mas tem bastante gente que não está vendo, hein, irmãos? Tem visualização lá, mas não tem leitura. Eu quero ver os irmãos lendo lá, tá? Geralmente nós colocamos ali informações no corpo do enunciado, e eu quero fazer muitas vezes quando nós viemos a ministrar a palavra à noite, para que os irmãos leiam, né, o texto que nós vamos meditar, para que você leia em casa e venha já com o teu coração preparado, para você vir receber aquilo que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus nunca reúne o seu povo em vão, e eu peço a você que leia atenciosamente, leia a passagem bíblica, e quando você vier, você vai estar com o teu coração aquecido da palavra de Deus. Todos acharam, irmãos? Amém? Que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Amém, irmãos? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez em oração, nós estamos, Pai, pedindo agora e suplicando da Tua graça sobre nós, para que a meditação desta palavra possa trazer edificação, Senhor, aos nossos corações. A Tua palavra é o alimento, Senhor, destas ovelhas que são Tuas, que Te pertencem. Ovelhas que o Senhor comprou com o seu precioso sangue, ovelhas que o Senhor tem sustentado com as tuas mãos, ovelhas que o Senhor tem guiado e conduzido, Pai. E eu tenho certeza que a sua palavra, Pai, é o meio pelo qual nós somos guiados à porta, Senhor, do aprisco. É pela tua palavra que nós adentramos, Senhor, dentro do aprisco. É pela tua palavra que nós temos comunhão com o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de nós, concedendo da tua graça para a compreensão da tua palavra, Senhor, para que o teu nome seja sempre e sempre glorificado e a tua igreja seja edificada. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tome assento por bondade. Meus queridos irmãos, esse texto de 2 Coríntios, ele esteve no meu coração desde o início da semana. E eu senti da parte do Senhor de que esse era o caminho que o Senhor desejava, que nós pudéssemos meditar nessa noite de domingo, nessa noite de celebração, de adoração, que nós estamos aqui na presença do Senhor. Quando eu e você nos deparamos com essa segunda epístola de Paulo, se alguém aqui já leu ela toda, se não leu, tem a oportunidade de ler. Quando você olha para ela, ela é a epístola mais pessoal de Paulo. 2 Coríntios é um retrato daquilo que Paulo põe para fora, que você não encontra nas outras 12 epístolas que ele escreveu junto com essa. Você não encontra tanta profundidade de um coração sendo aberto e sendo exposto para uma igreja. Paulo faz isso porque muitas pessoas na cidade de Corinto desprezavam o ministério de Paulo. Mesmo Paulo tendo sido aquele que plantou, conforme Atos capítulo 18, a igreja na cidade de Corinto, pregando e anunciando a mensagem do Evangelho, Corinto, com o passar do tempo, foi sendo seduzida por falsos apóstolos e falsos mestres,
que foram trazendo o coração destes membros da igreja de Corinto para si. Esses falsos apóstolos queriam arrebatar o coração das ovelhas da igreja de Corinto para si e afastá-los deste apóstolo, deste pastor que era Paulo, que lhes havia anunciado a mensagem do evangelho. E os acusadores de Paulo, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, eles começavam a acusar Paulo, e algumas das acusações se baseavam na própria vida de Paulo. Eles diziam, quando Paulo estava ausente da cidade de Corinto e fora do meio da igreja, eles diziam para os membros dessa igreja que Paulo não era um apóstolo de Cristo, que Paulo não era um servo de Deus. E o argumento que eles utilizavam para poder dizer que Paulo não era um apóstolo de Cristo, um servo do Senhor, que ele não tinha autoridade da parte de Deus, era dizer que Paulo, ele sofria demais. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um pouquinho daquilo que é o sofrimento na vida de Paulo, mas Paulo foi alguém que sofreu muito, e não somente sofrimentos na alma, Paulo sofreu fisicamente por causa do evangelho. Se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que em quase todas as cidades em que Paulo chegava, ele recebia a hostilidade das pessoas daquela cidade. Quando Paulo não era expulso da cidade, pelo menos ele era espancado, chicoteado, ele era preso, ou apedrejado, como aconteceu na cidade de Listra e de Icônio. E Paulo sofria, e bem provavelmente, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o Paulo que escreveu essas epístolas, nós olharíamos para a face de um homem que está realmente desgastado fisicamente. Quando ele diz que traz as marcas do Senhor no seu corpo, Paulo não está dizendo que são só marcas psicológicas na sua alma. Paulo traz marcas no seu próprio corpo físico. E esses falsos apóstolos diziam: como pode um servo de Deus, um ministro de Deus, sofrer o que esse homem sofre? Só pode ser um falso mestre. Esses falsos ensinadores e falsos apóstolos estavam seduzindo a mente dos coríntios para dizer para eles que eles não deveriam dar ouvidos a Paulo, porque Paulo, pelos seus sofrimentos, ele não era um servo de Deus. Hoje eu quero meditar com você debaixo do seguinte tema: a natureza do sofrimento. Por que sofremos? Eu gostaria de, juntamente com você, fazer algo, queridos, que eu acredito que pode ser revolucionário para o teu coração, que pode ser revolucionário para a tua vida de comunhão com Deus. E eu queria que você prestasse bastante atenção na palavra de hoje, para que, se ao menos você for confrontado aqui e gerar alguma dúvida no teu coração, você deixe que o Espírito Santo de Deus tome conta da tua mente e do teu coração e guie você naquilo que Deus quer de você e Ele já revelou através da sua palavra. Você pode dizer amém? Quando nós entramos na meditação desta palavra, nós precisamos, pelo menos duas coisas precisam ser colocadas. A primeira pergunta que eu faço para você é: por que nós sofremos? De onde se deriva o sofrimento que os seres humanos passam? Eu sei que nós temos momentos muito bons nessa vida. Eu sempre ouso dizer que provavelmente nesse dia de domingo alguém aqui comeu um churrasquinho. Alguém comeu, não? Olha, tem bastante cabeças me balançando. Eu não recebi um convite, Júnior, nesse dia de hoje. Eu sei que você hoje, provavelmente depois que almoçou, quem sabe, né? Parecia aquele leão lá no safari. Comeu e depois deitou e tirou um cochilinho depois do almoço. As irmãs não, né? Lavaram louça, né? Esses maridos, viu? Provavelmente no dia de hoje você desfrutou da companhia da tua família. Você esteve em casa, em comunhão, em alegria com a tua família, na tua casa que Deus te deu. Muitas coisas abençoadas nós recebemos da parte de Deus, mas eu e você sabemos que o sofrimento faz parte da vida. E eu tenho certeza que, assim como eu, você gostaria, como um ser humano, de tirar o sofrimento da vida. Você gostaria que, por um passe de mágicas, o sofrimento fosse removido. Aqueles dias de luto, quando você perde uma pessoa que você ama. Aqueles dias quando você passa por uma enfermidade que você se abala, você não sabe se aquela enfermidade vai ser passível de te levar à morte ou não. Aqueles dias onde você tem uma crise financeira muito profunda e você não sabe como vai pagar o aluguel, a prestação da casa, quitar as suas dívidas.
Você passa por dias onde você tem grandes incertezas dentro do teu coração. E você sabe que se fosse possível, você removeria o sofrimento. Fato é que as músicas do mundo, elas tentam exprimir uma forma de libertação do sofrimento. Até mesmo as músicas mais mundanas que nós encontramos hoje, se você tiver um pouquinho de filtro para tentar entender o que aquelas pessoas estão transmitindo, músicas baixas, vis, imorais, que você percebe que no fundo há um ser humano que está tentando preencher o vazio do seu coração com os desejos da sua carne para aplacar o sofrimento no seu coração. Você vê cantores neste mundo que na frente de uma plateia grande sorri, se apresenta bem, mas você descobre dentro de pouco tempo que aquela pessoa passa por uma profunda depressão, que é um usuário de drogas porque quer de alguma maneira trazer um sedativo para a sua alma, para tentar de alguma maneira trazer um pouco de alívio para o seu coração, sem saber que está se enfiando ainda mais na escravidão da vida do pecado. Só que a grande questão que nós precisamos ter em mente é que o pecado ele tem origem lá no Jardim do Éden. E a partir do pecado no Jardim do Éden é que nós temos os sofrimentos sendo iniciados. Você sabe muito bem que se Adão e Eva não tivessem tomado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não estaríamos enfrentando o que nós enfrentamos hoje. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, e versículo 12, que por causa de um homem o pecado entrou no mundo e por causa do pecado veio também a morte. Eu não sei se você já ouviu, mas existem algumas filosofias aí por fora, às vezes filosofias religiosas, que eles vão tentar de alguma maneira dizer que o que Adão fez trouxe consequências somente para Adão, mas que aqueles que vieram depois não sofrem consequência nenhuma. Mas a minha resposta para esse tipo de questionamento é simples e direto. A palavra vai dizer lá em Romanos 5,12, que por causa do pecado a morte entrou no mundo. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: todos os seres humanos morrem? Sim ou não? Então eu tenho que dizer para você que se todo ser humano morre, então significa que todo ser humano é pecador. Porque a consequência do pecado é a morte. O final, a última cartada do pecado na vida do ser humano é a morte física. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa noite, que o sofrimento, ele tem início a partir da queda do homem e da mulher lá no Jardim do Éden. A segunda questão que nós precisamos ter em mente é algo que nós conversamos um pouquinho esses dias na escola bíblica dominical e que eu achei muito interessante, aquilo que nós dialogando aqui com os irmãos foi possível perceber. Se eu te perguntasse hoje o seguinte questionamento: o sofrimento vem de Deus ou vem do diabo? O que você responderia hoje? O sofrimento vem de Deus ou o sofrimento vem do diabo? Reflita um pouquinho comigo a respeito disso, porque a compreensão do restante dessa mensagem, ela necessita que você tenha uma teologia, um entendimento bíblico correto aí dentro da tua mente a respeito do sofrimento. As dificuldades que você passa, vêm de Deus ou vêm do diabo? Muito difícil essa pergunta, né? Uma pergunta muito profunda, que gera muitos questionamentos dentro do coração. Até Maria, né, Maria, no dia da escola dominical, nós estávamos conversando sobre a questão de Deus enviar provações na vida dos seus servos e a palavra permitir provações na vida dos seus servos. E foi interessante a colocação que muitas vezes nós dizemos que Deus permitiu determinada circunstância na nossa vida porque nós não queremos comprometer Deus nas circunstâncias que nós estamos passando. Só que eu quero que você reflita comigo a seguinte ilustração que nós temos dentro das Escrituras, que é a respeito da vida de Jó. Se eu perguntasse para você hoje aqui, o que Jó passou, as consequências que Jó enfrentou, em última instância, quem foi que as enviou?
Reflita comigo, eu quero que você pense hoje. Eu trabalhei hoje, eu estou até cansado. Estou até meio devagarzão aqui, porque o cansaço hoje foi tremendo. Fazer ronda no sol não é fácil. Mas eu quero que você me diga, em última instância, o sofrimento de Jó, quem teve a iniciativa? É difícil de responder, mas eu quero junto com você entender que quando você abre o livro de Jó, o escritor do livro de Jó, ele começa dizendo que havia um homem da cidade de Uz, da terra de Uz. Ele diz que esse homem era Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Que esse homem tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, que ele tinha uma infinidade de animais que demonstrava a abundância financeira que aquele homem possuía. E quando termina esse relato, a cena sai da terra e vai para o céu. E quando a cena chega no céu, nós percebemos aquilo que muitos estudiosos dizem, que Deus se coloca para julgar os seres angelicais criados, os anjos de Deus vindo prestar contas a Deus. E no meio destes anjos, quem que aparece? O capiroto, o dito cujo. Quando ele se apresenta diante de Deus, você vai perceber que quem toma a iniciativa no diálogo é Deus. Presta atenção quando você ler as Escrituras e você vai perceber que quem inicia o diálogo com ele é Deus. A primeira pergunta que Deus faz para ele é: de onde você vem? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Se Deus tivesse deixado quieto o assunto, teria acontecido alguma coisa? Deus vai além. E Deus vai dizer para ele: você viu o meu servo Jó? E nesse momento Deus vai dar testemunho dizendo que Jó, esse meu servo, você viu ele? Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Logo, Deus dizendo isso, a atitude de Satanás é acusar a Deus dizendo assim: sim, ele te serve porque o Senhor cercou ele de todos os bens materiais. Ele tem saúde, ele tem família, ele tem bens, ele não tem falta de nada. E a partir desse momento você vê um desdobramento da história de Jó, acontecendo que ele perde os seus bens, perde os seus filhos, perde a saúde. E a pergunta que eu faço para você: quem causou tudo isso? E é muito sério o que eu estou dizendo para você aqui agora. É com muito temor diante de Deus que eu estou dizendo isso para você aqui agora. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós vivemos dias onde o que é chamado de evangelicalismo, o movimento evangélico no nosso país, ele vive uma crise extremamente profunda. Porque os nossos púlpitos estão recheados de mensagens triunfalistas. Os nossos púlpitos estão recheados de mensagens de vitória e de bênção, mas que não levam em consideração a natureza do que é vitória e do que é bênção. Quando meditamos a respeito desse acontecimento na vida de Jó, nós vamos perceber que pelo menos 2 intenções Deus tinha naquele ocorrido. A primeira delas é envergonhar os poderes das trevas. Porque quando Deus vai dizer para Satanás que ele pode tocar nos bens de Jó, nos filhos de Jó e na saúde de Jó, Deus está caminhando e carregando Satanás para ser envergonhado diante de tudo aquilo. Porque você vai ver Satanás aparecendo no início do livro de Jó e depois você só encontra os amigos de Jó, os diálogos entre Jó e os seus amigos e por final o diálogo entre Deus e Jó. E na verdade nem nenhum diálogo, é um monólogo. Deus fala com Jó e Jó não tem palavras para responder a Deus. A primeira coisa que Deus faz no livro de Jó é envergonhar os poderes das trevas. E aqui eu preciso tocar nesse ponto com você. Provavelmente alguns de vocês receberam algum tipo de influência de um movimento chamado de batalha espiritual. Alguém, quem sabe, já frequentou uma igreja onde se ensinava sobre batalha espiritual e de forma incorreta, de uma maneira que a Bíblia não ensina. O movimento de batalha espiritual, esse que o povo inventa por aí, é um movimento onde as pessoas querem dar nome para todo tipo de demônio e querem dizer que existem demônios territoriais, que assim como existem prefeitos,
governadores e presidentes, existem demônios que são prefeitos, governadores e presidentes. É mais ou menos essa a ideia que eles passam. E o pior é que a ideia que se tem de batalha espiritual é que Deus está em queda de braço com Satanás, como se houvesse o perigo de que Deus perdesse essa queda de braço. E você não sabe o quão horrenda é essa visão. Já desde os princípios da igreja, alguns movimentos hereges tentaram dizer que o universo vive em uma batalha do bem contra o mal. Mas eu quero dizer para você de maneira enfática e categórica, não existe batalha entre o bem e o mal. Porque esta batalha já está vencida. Porque só existe um Deus nesse universo, e é o Deus Todo-Poderoso, soberano, que está assentado sobre o trono. Porque eu já vi muita gente, às vezes até cristão, com medo do diabo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que nós não podemos ignorar os seus ardis, ele é astuto. Se nós dermos brecha, se abrirmos de alguma forma, alguma área das nossas vidas, ele vai fazer de tudo para tentar trazer tribulação às nossas vidas. Mas a pergunta que eu te faço, se Deus permitir, ele faz ou não faz? É só se Deus permitir. A grande questão está aí. Por que eu estou te dizendo isso? Porque pode ser que tenha gente dentro dessa igreja que está ouvindo barulho dentro de casa e está dizendo assim, olha, eu acho que o inimigo está tentando me atormentar. Passa um desengripante atrás da porta. Arruma a fechadura. Ajeita o forro que quem sabe está balançando e está mexendo. Porque eu quero dizer para você que aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca. Porque através disso, o adversário quer ficar te enganando, ele quer ficar tentando te pressionar, levar você a ter crises no teu coração, de medo, de pânico. E eu não estou dizendo aqui que não existe crise do pânico verdadeira, existe crise do pânico que vem de questões biológicas ou de má compreensão. A pessoa precisa de uma readequação mental para poder entender a realidade do que ela está passando. Mas eu quero dizer para você, que se você pertence a Deus, Deus colocou uma sebe do teu lado em volta de você. E se existe sofrimento na tua vida, na minha vida, é porque Deus abriu a cerca e deixou alguma coisa acontecer. Guarda isso que eu estou te dizendo no teu coração. Você sabe por que isso aqui é importante? Porque, como eu disse, a realidade do evangelicalismo nos nossos dias, ela é péssima. Eu não estou dizendo em todos os lugares, louvado seja Deus. As nossas igrejas têm pregado a palavra e anunciado o evangelho, graças ao Senhor. Mas se você vive dentro dessa bolha, muitas vezes pensando que a igreja se resume só ao Guilhermina, a igreja é maior do que tudo isso. E aí por fora existem muitas pessoas sendo ludibriadas e enganadas, e não têm conhecimento da verdade da palavra de Deus. E os líderes enganadores, sendo seduzidos por espíritos de demônios, vão enganando as pessoas e conduzindo-as a passos largos para longe de Deus, dizendo que estão levando para próximo do Senhor. O grande problema é que se nós pensamos que os sofrimentos vêm do diabo, nós criamos uma ideia de que a vitória se consiste em nos livrar do sofrimento. E aqui eu preciso tocar. Falei, mas pastor, não é o culto de ensino hoje, né? Mas para mim, irmão, toda vez que prega tem que ensinar. Eu não acredito que nenhum pregador vai pregar e não vai ensinar alguma coisa. Vai sair de lá, o que ele falou? Eu não lembro, foi bom, né? Tem gente que faz isso aí. Você pega ele na porta e diz assim, a mensagem foi boa? Mas foi 10 a mensagem. E o que foi pregado? Eu não me lembro, mas foi bom. O meu professor de homilética na faculdade, ele falou exatamente isso, né? Que tem alguns lá, você tem que fazer uma provinha, você tem que ouvir pelo menos 2 pregadores, e você tem que descrever qual foi o tema da mensagem, o texto da mensagem, teve ilustração, não teve ilustração. Ele pergunta um monte de coisa para você. Ele falou assim, só tenha cuidado, que você vai colocar lá do lado, lá, se foi bom, se foi ótimo, né? Aí você coloca que foi ruim, e no final você diz assim, a pregação foi uma bênção. Pô, mas você colocou tudo ruim, no final foi uma bênção. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a palavra de Deus, seja pregada, seja ensinada, ela precisa chegar no teu coração. Você precisa sair pela porta dessa igreja entendendo aquilo que Deus quer de você. Você precisa sair da porta dessa igreja consciente de que o teu Deus, Ele te orientou, Ele te instruiu, Ele alimentou o teu coração, para que você saísse daqui e pudesse ter uma vida de verdadeira vitória, dentro da tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho, na rua, onde você estiver. E a grande questão é que se a nossa concepção de sofrimento vem pensando que tudo vem do diabo,
Essa nossa ideia equivocada, ela vai trazer para nós, vai revelar nos nossos corações que nós estamos muito influenciados pela teologia da prosperidade. Se você não sabe, a teologia da prosperidade significa que Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós nunca podemos passar momentos de necessidade financeira. Se você passar para eles, na teologia da prosperidade, momentos de dificuldade financeira, é porque você está endemoniado. É a ideia que eles têm. Se você está doente, é porque tem coisa espiritual que está enroscada. Se existe qualquer outro tipo de problema na tua vida, tem que ser resolvido, porque não é normal isso. A ideia da teologia da prosperidade é viver um céu na terra. O pensamento deles é que a vida que Deus planejou para nós aqui, nesse mundo, é uma vida sem sofrimento. Mas eu acredito que esse povo não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer, o próprio Senhor da igreja vai dizer que neste mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a grande questão é que aí, se você não compreender esse relacionamento do sofrimento que tem, de quem vem, de que mão está enviando isso em última instância, eu não estou aqui querendo limpar a barra do adversário, não. Toda a responsabilidade de sofrimentos que são infligidos sobre nós de alguma maneira, ele tem o dedinho dele ali. Mas o que eu estou dizendo para você é que ele só pode chegar até nós se Deus permitir. E se Deus permitiu é porque tem um propósito. Ô irmãos, isso aqui é muito sério. É sério mesmo, porque isso dói no meu coração, me dá muito temor de dizer isso para você. A realidade do que nós enfrentamos é que as pessoas, quando passam por sofrimentos, se você pergunta para aquele crente, dizendo assim, o que você mais quer no momento do sofrimento? Ele está dizendo assim, eu quero sair desse sofrimento. Eu quero vazar logo daqui, eu não aguento mais passar por esse momento de sofrimento. A grande questão que se envolve é que essas pessoas estão equivocadas, porque o ensino que Deus dá, através das Escrituras, é que os sofrimentos são ferramentas dele para transformar as nossas vidas. Eu vou dar um exemplo aqui que Salomão utilizou para você refletir. Qual é o momento que você mais para pensar na vida? No dia do churrasco ou no dia de um velório? No dia do churrasco, você vai na onda da alegria. Você sente aquele cheiro de carne. Meu Deus! Aquela gordurinha assando lá na grelha. Deixa eu limpar aqui, irmãos, que eu não jantei hoje. Aquela gordurinha na grelha, aquela comida. Você pode estar conversando com a pessoa ali. Eu não é, pastor Gerson? Confirma aí para mim. É isso mesmo ou não? Porque pode ser que só eu gosto. Mas você está ali conversando com as pessoas, você nem reflete nas coisas. Você está conversando com o camarada aqui, mas o teu olho está um olho no gato, outro no peixe. Você está conversando com ele aqui e está de olho lá na grelha. Legal. O teu olho está lá na grelha. Mas a pergunta que eu te faço, e no dia do velório, aonde estão os teus olhos? Não estão naquela pessoa que está deitada ali, que os seus dias já terminaram e você começa a refletir e pensar assim, lá no teu coração, amanhã pode ser eu. Ou pior, porque para muita gente isso é pior do que morrer, é ver alguém da tua família sendo levado no momento da morte. É ou não é doloroso? Esses dias nós estávamos refletindo sobre isso e eu paro para pensar, principalmente no momento do velório, como eu disse para os irmãos, que para quem fica, quando a morte da pessoa é mais lenta, vai trazendo um certo conforto no coração, porque as pessoas vão se conformando, dizendo assim, vai, tá doente, pode ser que morra mesmo. Mas o que choca quem fica é quando é um acidente de carro, uma coisa inesperada, você ouve, fulano morreu, você não posso acreditar nisso. Mas estava ontem aqui, nós estávamos conversando aqui mesmo, choca as pessoas que ficam. Mas de qualquer forma, o teu coração é levado a refletir a respeito da vida. E eu queria dizer para você que nos dias de sofrimento que Deus envia nas nossas vidas para nos forjar, para nos ensinar, é um momento que Ele quer provar o teu coração e o meu coração. Eu quero que você ouça muito bem o que eu estou dizendo aqui para você, porque pode ser que você é alguém que está sofrendo hoje. Quem sabe você é alguém que entra lá pela porta da igreja sorrindo e abraçando todo mundo, mas só Deus sabe como tem se passado o teu coração. E você diz assim, eu já tenho orado, Senhor. Mas isso não passa. Senhor, eu tenho clamado, eu tenho acordado até nas madrugadas, eu tenho feito jejum, eu tenho feito muita oração, mas isso não passa. Eu queria dizer para você categoricamente nessa noite,
Deus está trabalhando na tua vida. E no momento em que Ele está trabalhando, como nós lemos aqui, Paulo vai dizer que os momentos de consolação, em que Deus consola as nossas vidas, são no momento de sofrimento e de angústia. Tem várias pessoas sentadas aqui, gente que viveu vários anos de caminhada com o Senhor. Se lembre de um momento de sofrimento na tua vida. Olhe para trás agora, porque nós seres humanos só olhamos para frente e se esquecemos daquilo que já foi. Mas olhe para trás agora e se lembre se no dia da tua angústia, da tua aflição, do teu sofrimento, se Deus não estava presente com você, confortando o teu coração e confortando a tua alma. Deus estava ali. E Deus está ali. E Deus estará ali para sempre. Ele é o único conforto nos nossos corações no momento da angústia, da dificuldade e do sofrimento. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque nós ouvimos muitas vezes, não vou chamar de hino, eu vou chamar de música, gospel, que chega a me dar um arrepio, irmãos. Porque você não encontra nada de propósito bíblico. A pergunta que eu faço muitas vezes quando eu leio aquela letra, eu digo assim: será que essa pessoa já leu a Bíblia pelo menos uma vez para escrever um hino? Eu recebi uma inspiração de Deus, mas a inspiração que ele recebeu de Deus é contrário ao que tem na Bíblia. Que inspiração é essa, irmão? Porque a inspiração que vem de Deus, ela se coaduna, ela se encaixa com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Por que eu estou dizendo isso? Cuida com aquilo que você ouve lá na tua casa. Você diz, mas é hino, é gospel, é coisa boa. Cuidado, porque nem tudo que é gospel é verdadeiramente algo que glorifica a Deus. Você vai passar de segunda a sexta consumindo aquilo dentro do teu coração, sem que aquilo tenha conteúdo. Você vai chegar na igreja, você vai ficar procurando um Deus que não existe, que é um gênio da lâmpada, que você vem aqui somente para encontrar bênção, sucesso e vitória. Eu vou dizer para você que Deus nos abençoa, Ele nos concede graça, Ele nos dá a vitória, mas a maior vitória de Deus é suprir as nossas vidas no dia da adversidade, da angústia e da calamidade. Eu vejo o meu Senhor Jesus nos evangelhos sendo retratado de uma maneira muito significativa. Ele cura enfermos, Ele expulsa demônios, Ele multiplica os pães e sacia a necessidade e a fome das pessoas. Mas a grande parte dessas pessoas, quando Ele está na cruz do Calvário, nem sequer estão ali para ver o Salvador. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas eles não queriam o Deus das bênçãos. Eles queriam as vantagens que Deus poderia dar, mas eles não queriam relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você, de verdade, se você entra dentro de uma igreja, que seja para ter relacionamento e conhecer a Deus de maneira salvadora, libertadora e santificadora no teu coração. Reflita isso que eu estou dizendo para você nessa noite. Os sofrimentos que você tem passado, que a tua família tem passado, quem sabe agora está tranquilo. O negócio está, como diz aí o povo aí fora, está favorável. Mas e quando chegar? Quem está enviando? É interessante porque, como eu disse para você, Deus, através dos sofrimentos dos seus santos, Deus quer envergonhar os poderes das trevas. Mas na vida de Jó, ele envergonhou os poderes das trevas e ele fez algo ainda mais. Ele reparou a deficiência da fé de Jó. Sabe por que ele reparou a deficiência da fé de Jó? Jó e os seus amigos tinham uma teologia chamada de retributiva. Eu acredito que muitos de nós, quando estudamos o livro de Jó na escola bíblica dominical, fomos confrontados com isso. Por quê? A teologia retributiva é a seguinte: se você viver uma vida torta, você vai receber coisa ruim na tua vida. Se você fizer coisa boa, você vai receber coisa boa. A pergunta é, quando alguém está sofrendo, será que ela fez alguma coisa de errado? Nem sempre. Às vezes ela provocou aquela situação. Ela teve uma atitude em que ela transgrediu os mandamentos de Deus e agora ela está recebendo a disciplina, o castigo. Se for um crente, está sendo disciplinado por Deus. Se for um ímpio, está sendo julgado pelo Senhor pelas suas ações. Mas a grande questão é que no momento do sofrimento Deus vai reparar a fé, e é isso que ele faz com Jó. Jó achava que tudo no relacionamento dele com Deus, e os seus amigos também pensavam, era algo retributivo. E os amigos estão dizendo: Jó, você está sofrendo porque provavelmente você pecou, você precisa confessar e colocar para fora aquilo que você cometeu. E Jó está dizendo: eu não fiz nada, eu tenho vivido de maneira reta e íntegra diante da presença de Deus.
eu tenho feito os sacrifícios, eu tenho me colocado diante do Senhor, eu tenho ajudado os órfãos e as viúvas, e por que eu estou passando por isso? Jó começa a entrar, como se diz nos nossos dias, em parafuso, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. E aqui há algo muito interessante, que mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida, depois de fazer um check-up no teu coração e descobrir que não existe nada que te condene, que você precise ir diante de Deus ou dos homens e pedir perdão, eu queria dizer para você, depois de tudo isso, continue crendo e confiando no Senhor. Eu acho muito precioso, se você não leu, leia o livro de Abacuque. O profeta Abacuque vai descrever que Deus está enviando os caldeus, nação amarga, destruidora, opressora, violenta, imoral. Deus está enviando os caldeus para efetuar juízo sobre Jerusalém, porque Jerusalém abandonou a palavra de Deus. E o Abacuque está olhando aqueles caldeus se marchando e vindo em direção a Jerusalém, e ele vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor vai permitir que o injusto oprima aquele que é mais justo do que ele? O Senhor vai deixar que um homem como Nabucodonosor e os seus exércitos venham até Jerusalém e nos destruam? E Abacuque está vivendo o que é chamado de crise de fé. Ele está olhando e dizendo: Senhor, o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, mas por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Ele vai perceber, e o Senhor vai revelar para ele, que Deus está efetuando juízo, que Deus está enviando uma nação amarga, que é os babilônios, para punir Israel por causa dos seus pecados e das suas transgressões. Você sabe o que é o mais interessante? É que Abacuque tem duas coisas que ele pode fazer: ou ele murmura de Deus, ou ele adora a Deus. E quando ele vê todas essas coisas acontecendo, o seu coração, que é um coração de alguém que crê em Deus, não pode se voltar para lá e deixar tudo quieto e dizer: eu não quero mais a Deus. No final você percebe algo que Deus deseja não somente de Abacuque, mas Ele deseja de mim e de você. Você sabe o que é? É o que você encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja alimento nos campos, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, que não haja boi no pasto, ele diz assim: eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É o que diz aquele louvor: se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Ele não saiu do controle do universo, ele não perdeu o controle da tua vida. Os teus sofrimentos são parte daquilo que Deus está usando como ferramenta para amadurecer a tua fé. Alguém aqui já passou por crise conjugal? Pode balançar a cabeça, irmão. A gente passa. Como diz meu pai, tem uns mentirosos por aí que diz assim: nunca briguei. Ai, acho que mora cada um numa casa. Só pode. A irmã Josinete riu, eu escutei ela. Relacionamento é difícil, vivemos muitas vezes período de crise de relacionamento. Aí tem uns que dizem assim: mas estava indo tudo tão bem, estava nada, estava tudo debaixo do tapete, aquele entulho. Aí quando veio a crise, o tapete levantou e estava aquela carniça de bicho morto. Agora é a hora de tratar. E as pessoas acham que quando existe algum momento de crise nas nossas vidas é para nos destruir e nos matar. Pelo contrário. Os momentos de crise são momentos que Deus está nos levando a refletir sobre a vida, a repensar como temos vivido, porque nós temos o costume de viver no piloto automático, viver na banguela, como diz lá. Não estou falando de ninguém que está sem dente aí, irmão. Estou falando do carro. A gente gosta de descer a ladeira e deixar que as coisas se inclinem na direção. E a gente gosta, mas chega um momento que Deus coloca um obstáculo na nossa frente para parar e dar aquele solavanco e dizer: ei, você não vai acordar não? Você não vai assumir a tua responsabilidade? Você é marido, você é esposa, você é filho, você é pai, você é mãe. Você é líder na igreja, você é pastor, você é aconselhador, você é alguém que trabalha na... Você vai ficar continuar parado desse jeito? Ah, mas Senhor, eu estou desanimado. Como está desanimado? Você já vem na ladeira abaixo. Você já vem na banguela já faz tempo. E naquele momento Deus vai te dar um solavanco para dizer para você: ou você se levanta, ou eu vou ter que apertar mais um pouquinho para que você aí se coloque de pé, porque eu preciso dizer para você, como ele disse para Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Você acha que eu não tenho, eu vou citar que eu não gosto de ser muito pessoal, você acha que eu não enfrento crises muitas vezes? Que às vezes dá um desânimo, que às vezes dá uma vontade de largar e abandonar tudo,
mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que tudo isso é mentira de Satanás, que vem muitas vezes no meu ouvido e no teu ouvido sussurrando baixinho, dizendo larga tudo e abandona tudo. Ele sabe que muita gente sendo sussurrada nos ouvidos tem abandonado e desgarrado do caminho. Mas em nome do Senhor Jesus, o bom pastor está aqui nessa noite e Ele está dizendo para você, eu estou parando o teu carro e eu estou dizendo para você, se levante porque eu quero falar com você. É isso que nós encontramos aqui o Paulo dizendo. Paulo vai dizer que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda misericórdia e de toda consolação. Sabe o que eu aprendo com Paulo aqui? A primeira coisa, que pode ser que nós não tenhamos de Deus naquele momento o escape que nós queríamos do sofrimento e da dificuldade, mas nunca seremos desamparados da misericórdia e da consolação de Deus. E eu estou dizendo para você, eu quero que você pegue no teu coração isso que eu estou te dizendo. Porque como eu disse, pode ser que você está vivendo um tempo tranquilo, mas a adversidade vai chegar, Deus vai fazer chegar um solavanco para você, para te acordar e para te levantar. Se lembre que Deus é Deus de misericórdia e de consolação na tua vida e na minha vida. A outra coisa que eu aprendo com Paulo aqui nesse texto é que ele vai dizer que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, versículo 4, e o propósito disso sabe qual que é? Que Deus nos consola para consolarmos outras pessoas. Você já viu que Deus tem o jeitinho de aproximar gente de nós que passa por coisa que a gente já passou? Já aconteceu com vocês? É uma coisa tão maravilhosa. Eu me lembro de um dia que nós estávamos fazendo evangelismo, e um dos irmãos que estava conosco, eu estava com o irmão e o irmão estava fazendo evangelismo, e a gente chegou num jovem usuário de drogas e começou a conversar com ele, ele não estava dando a mínima porque a gente estava falando. Sabe quando dá no teu coração, será que eu continuo falando para ele? Ele está me ignorando, eu acho que ele não merece. Eu também não merecia. Ninguém de nós merecemos. Nós continuamos ali, conversando com ele. E o irmão que estava comigo, ele disse assim, ele percebeu que aquele rapaz precisava de alguma coisa para despertar a atenção dele. E o irmão pegou e começou a falar com ele assim, meio na gíria. Se alguém tivesse lá, daqueles religiosos, cravo e canela, ia criticar o irmão pela atitude dele. Mas o irmãozinho chegou assim e disse assim, ô cara, o que você fuma? O cara falou assim, eu uso crack. Você faz assim, assim, assim para usar o crack? O rapaz levantou a cabeça na hora. Levantou a cabeça e começou a dar ouvido para ele. E eu peguei e abandonei os dois, porque eu não manjo. Graças a Deus. E aí eu deixei os dois lá conversando, que eu falei, agora é com eles ali. O irmão conseguiu ter acesso ao rapaz por intermédio disso. Porque o irmão foi liberto das drogas por um milagre de Deus. Ele era usuário de crack. Quem conhece a história aqui sabe que o crack é o lixo da cocaína. E quem usa uma vez, o organismo se torna dependente, a pessoa fica arrasada naquilo. Ele foi um dia na igreja, entrou pela porta da igreja, interessado numa moça da igreja, e saiu de lá salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele dizia assim que quando ele estava sentado lá atrás, ele não sabe como aconteceu, mas ele se levantou lá de trás e veio aqui na frente. Quando ele se deu por conta, ele já estava recebendo a Cristo aqui na frente. Você sabe o que é isso? É o Deus que trabalha na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, nos ensinando para que nós possamos trazer consolo e conforto para o coração de outras pessoas. Irmãos, quando a gente vai fazer aconselhamento pastoral, dá uma vontade de remover com a mão o problema das outras pessoas. Ah, como eu queria ir lá e tirar aquilo ali e falar assim, para de sofrer. Só que eu já disse para os irmãos que se eu tentar enfiar a mão lá, o que acontece? O Senhor, tira a mão daí, rapaz. Estou trabalhando com eles. Eu estou ensinando eles. Eu estou instruindo eles, eu estou amadurecendo eles. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. É muito precioso, irmãos, porque muitas vezes nós vamos querer tentar anular ou aliviar o sofrimento de outras pessoas e nós não vamos conseguir fazer nada. Tem vezes que você consegue só chorar com aquela pessoa. Eu já passei por circunstâncias, irmão, que alguém veio pedir ajuda, eu não sabia o que dizer. Porque todo mundo vem achando que tem que ter uma respostinha mágica que vai despertar. E o que eu fiz foi chorar com a pessoa. Porque eu não sabia o que fazer para poder ajudar. Mas nós podemos dizer, ei, eu também já passei por situações como essa, mas eu quero dizer para você, permanece firme na fé, porque Deus vai consolar e ter misericórdia do teu coração. Deus está treinando você.
Deus está te preparando para uma obra grande que Ele quer realizar através da sua vida. Eu já disse aqui para os irmãos, nenhuma ferramenta pode ser usada sem antes ser forjada. Alguém aqui tentou já capinar com a enxada cega? Que terrível, que terrível, terrível. Porque você vai bater no negócio e não corta nada, só mastiga. Dá vontade de pegar com a mão e puxar aquele mato e falar assim, vem aqui, mato. Vai bater e não vai sair nada. Só fez calo. Antes de Deus usar você para trabalhar para Ele, Ele vai forjar o teu coração e a tua vida. Às vezes Ele coloca você no fogo da provação, às vezes Ele coloca você na água e te dá alívio. Daqui a pouco Ele põe no fogo de novo, daqui a pouco Ele põe na água e te dá alívio. Irmãos, eu quero dizer algo aqui muito importante. Eu não estou dizendo que na hora da provação você não pode orar e pedir a Deus que alivie o teu fardo. Você se lembra de 2 Coríntios que nós estamos vendo aqui? 2 Coríntios capítulo 12. Você lembra o que Paulo tinha depois que ele teve a visão do céu? Foi dado para ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear. Nós não sabemos o que era o espinho na carne de Paulo. Tem gente tentando, era isso, era aquilo, aquilo outro. Não importa saber necessariamente o que era o espinho na carne de Paulo. Significa algo que estava doendo nele, que estava de alguma forma incomodando Paulo, e ele disse que rogou a Deus 3 vezes para que Deus removesse. Paulo nos ensina que nós podemos orar a Deus e pedir para que Deus nos dê um alívio durante a tribulação, ou nos tire ela. Mas qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. E ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Se existe fraqueza na minha vida e na sua vida, existe força e poder suficiente para encher e preencher a nossa fraqueza. É quando nós estamos fracos, Paulo diz que aí nós estamos fortes. E quando Paulo entendeu, ele diz assim, de muito boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que no momento das fraquezas habite ricamente o poder de Cristo dentro de mim. Irmão, guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Eu quero finalizar aqui, porque o nosso tempo já foi embora. Eu quero concluir com 2 palavras bem objetivas para você. A primeira delas é que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Eu vou repetir para você que você guarde essa frase no teu coração. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Todo sofrimento tem algum propósito. Deus está corrigindo, Deus está disciplinando, Deus está amadurecendo, alguma coisa Ele está fazendo. Pode ser que você ore e peça a Deus para remover e Ele remova, porque era a vontade dEle fazer. Pode ser que você ore e Deus não remova e aquilo permaneça na tua vida, mas eu quero dizer para você, continue crendo no Senhor. Não vire as costas. Não blasfeme contra o Senhor na hora da prova. Louve a Deus com a mesma intensidade, se for possível, que você louvou no dia da alegria. Você sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Tiago, lá no capítulo 1 da sua epístola, vai dizer, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Irmão, parece que o Tiago está fora do mundo. Ele está dizendo, irmãos, sintam alegria quando vocês passarem por provações. Porque Tiago vai dizer que nesse momento, Deus está provando a tua fé e a minha fé, como o ourives prova o ouro no fogo. O ourives pega aquele metal, o ouro, coloca no fogo, e quanto mais temperatura ele recebe, mais purificado ele vai ficando. A provação é para tornar você mais forte, resiliente e maduro na fé, para não ficar tropeçando por qualquer coisinha, para não virar beiço quando alguém não cumprimenta na igreja, para não ficar entristecido porque o pastor nos chamou para fazer aquele serviço. Queridos irmãos, Deus nos chama a maturidade cristã. Existe tempo, hora e momento para que tudo aconteça nas nossas vidas, mas enquanto não acontece, deixa Deus trabalhar no teu coração através das ferramentas do sofrimento. Ainda, eu quero finalizar com isso, que quem não é filho, não recebe disciplina. Eu já disse para os irmãos aqui, acho que está meu cunhado e minha irmã, onde eles estão? Já foram embora, foi embora. Poxa, ainda bem, eu posso falar deles agora, ninguém vai contar nada. Passou mal? Vamos orar por eles, irmãos. Quando eu já disse para os irmãos que eu cuido do Isaac e cuido da Nicole, eu já disse para vocês que o Isaac eu vou até as últimas consequências com ele, que é a varada. A Nicole não, é só ameaça. Aí eu digo para ela assim, Nicole, se você não entrar pelo caminho, o tio vai dar umas varadas em você. Daí ela diz assim, mas o tio não pode me bater. Eu falei, você vai pagar para ver?
não ameaça. Eu não vou fazer isso, porque não é minha filha. Mas ela não sabe se é verdade ou não é. Só que no Isaac ele sabe que eu vou. Ela está ali, ó, Nicole, irmãos. É testemunho ocular. Ele está me olhando agora. Só que no Isaac, eu vou até últimas consequências, porque a responsabilidade da vida dele está nas minhas mãos, de educar e de caminhar essa criança nos caminhos do Senhor, porque o Senhor me diz, ensina esse menino no caminho que ele deve andar, e depois que ele crescer ele não vai se desviar dele, é responsabilidade minha. E é interessante que o escritor aos Hebreus vai dizer que se existe algum crente que não está sendo disciplinado por Deus, ele não é filho, mas é bastardo. Mas se nós estamos sendo disciplinados por Deus através das ferramentas do sofrimento, significa então que nós somos filhos de Deus, porque Deus é o nosso Pai e Ele nos corrige para bom proveito das nossas vidas. E o escritor aos Hebreus diz algo muito impressionante, ele diz assim: toda correção, naquele momento, no presente momento, não parece ser de alegria, mas de tristeza. Alguém aqui, quando levava aquele castigo do pai, e eu quando levava aquele apertão da minha mãe dentro da igreja, aquilo era uma tristeza tremenda. Todo o amor que eu sentia por ela parece que se esvaía quando ela virava aquela chave. Só que hoje eu consigo entender que tudo o que ela fez, com as melhores das intenções, foi para que eu fosse conduzido nos caminhos do Senhor e eu pudesse estar aqui hoje pregando a palavra para essa igreja. Queridos, finaliza agora. Se Deus enviar algum sofrimento na tua vida, pare, pense. E escute Deus. E se for necessário, ore. Se orou e não passou, continue crendo, porque Deus sabe o que está fazendo na tua vida e na minha vida. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Tem alguém aqui no nosso meio que ouviu essa mensagem e está sofrendo, mas está sofrendo sem Deus? Está tentando viver essa vida e enfrentar as lutas, porque todo mundo sofre, o crente sofre, quem está lá fora sofre, todos sofrem. Mas nós sabemos que nós não sofremos sozinhos. O cristão, ele pode até sofrer, mas ele sofre com Deus e com um propósito na sua vida. Se você ouviu a mensagem nessa noite e você quer entregar a tua vida a Cristo, eu te convido, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Se temos alguém, eu te convido, venha. Glória a Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que está passando por sofrimentos, por dificuldades, por lutas e provações, no teu lugar mesmo, coloque diante de Deus o teu momento. Coloque diante de Deus a tua situação, a circunstância que você está passando e diga para Ele: Senhor, faz em mim o que quiseres. Se você não tem passado por dificuldades, você vai orar comigo e diga assim: Senhor, no dia da adversidade, me dá maturidade o suficiente e fé para continuar crendo mesmo não entendendo. E nós vamos orar agora. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, juntamente com a tua igreja nós meditamos na sua palavra, Senhor, através deste apóstolo que o Senhor usou de maneira tão poderosa e que passou por sofrimentos tão intensos, Senhor. Este homem, Senhor, que foi capaz de dizer para os irmãos que estava preparado, se fosse necessário, para entregar a própria vida por amor a Cristo. Senhor, nós precisamos desta mesma dedicação e desta mesma resiliência. Nós precisamos aprender, Senhor, que pode ser que nesta vida não tenhamos tudo o que queiramos, mas teremos sim das Tuas mãos aquilo que precisamos, porque o Senhor começou boa obra em nós e há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro pelos meus irmãos, por aqueles que estão presentes, que têm passado por momentos de sofrimento nas suas vidas. Que os seus olhos se abram, que eles possam perceber as Tuas mãos conduzindo e guiando, Senhor, as suas vidas. De que este sofrimento não é sem propósito, de que este sofrimento não é para matar ou para destruir, mas é para amadurecer, ensinar, instruir, fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro pela vida dos Teus filhos que estão vivendo tempos, Senhor, tranquilos, sem provações, sem dificuldades, mas que eles não estejam desatentos
mas que estejam vigilantes, Senhor, para que quando chegar a dificuldade, eles possam olhar para o céu e dizer: Senhor, o Senhor está me treinando e eu quero ser aprovado neste treinamento do Senhor. Pai, seja conosco, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos. Senhor, confiamos na sua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Tome assento, queridos.